de pesca a pesca. Nós vamos pensar em 3 textos bíblicos, nós não vamos ler os textos, apenas comentá-los, e os textos são Lucas, capítulo 5, de 1 a 11, Mateus 13, de 47 a 52, e João 21, de 1 a 14. Nós vamos pensar um pouco em torno deste assunto de pesca a pesca, com base nestes 3 textos da Palavra de Deus. De pesca a pesca tem mais ou menos o sentido da pesca inicial à pesca final dos discípulos que estiveram com Jesus. O ministério de alguns dos discípulos de Jesus, aqueles que eram pescadores, começou no momento de pesca e praticamente terminou num outro momento de pesca. Pelo menos são estes 2 limites que eu quero colocar aqui para nós pensarmos um pouco. Quando se fala em pesca, muitos pensam em lazer, em férias, em esporte, em descanso. Eu mesmo já tive meus 2 momentos de pesca na minha vida. Um foi um arrastão, que anos atrás eu e o Betinho entramos num rio lá no interior de Minas, o Cacau, irmão da Raquel, da Eliana, cunhado nosso, né? Meu cunhado, e do Betinho. Ele nos levou para passar um arrastão lá no rio, né? Para apanharmos alguns peixes. Fizemos isso de madrugada, muito escuro. Entramos no rio, aquela lama assim do chão do rio. Interessante que de manhã, no outro dia, quando nós estávamos lá separando aqueles peixes, uma das moças que trabalhava lá com a Marli, com o Cacau, pegou e falou: "Ah, os meninos lá de casa, eles pegam muito mais peixe do que isso." E o Cacau ficava ali tentando dar desculpa, ele não queria falar que foi eu e o Betinho, e não ele, porque ele, acostumado, mas eu e o Betinho. Peguei e falei: "Ô, moça", e eu tô falando aqui moça que não falou o nome dela, né? Falei: "É o seguinte, quem passou esse arrastão foram 2 tabaréis da cidade." Tabaréu é caipira. Foram 2 caipiras da cidade, então a pesca não poderia ser muito boa mesmo, mas nós temos sempre essa tendência de, às vezes, querer falar que nós fazemos melhor que os outros, ainda mais quando o assunto é pesca, né? História de pescador, a fama não é muito boa. Essa foi uma das minhas experiências de pesca, e a outra foi com a Raquel. Nós estávamos lá no pedaço de terra do Cacau também, nos Antunes. Ele fez uma plataforma assim que avança no rio que tem no final das terrinhas dele ali. E eu estava com a Raquel, mas aí era pescando, pesca de vara, né? E a Raquel pegou muito mais peixe que eu, ela atrai até peixe, né? Então é um caso sério. Só que talvez os peixes, eles sabiam que, vindo, eles voltavam para o rio, ela jogava tudo de volta, eu jogava os peixes de volta também. Aí é uma pesca de esporte, né? Mas a gente sempre pensa assim, ou é férias, lazer, esporte, mas na verdade pesca é mais, muito mais do que isso. Ela é o meio de sustento para muitas famílias e também alimento para a sociedade. Era essa, inclusive, a realidade daqueles que viviam próximos ao mar da Galileia, região onde Jesus, inclusive, cresceu, onde ele foi criado, lá na região da Galileia. Ele era chamado, inclusive, de Galileu. O mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, nós sabemos disso, mas ele tem, assim, todas as características de um mar, tal, seu tamanho.
eu faço uma ideia de como seja o Mar da Galileia, porque quando eu fui, anos atrás, a Chicago, eu andando pela cidade, eu fui até o lago de Michigan, e ele é enorme, tem praia, tem banhistas, tem tudo, tem gaivotas. Parece que nós estamos diante do mar e é simplesmente um grande lago, assim como este lago da Galileia. Então, Jesus e alguns dos seus discípulos, eles conviveram bastante com este ambiente, especialmente os pescadores. Então, nós vamos falar aqui de 3 momentos do ministério de Jesus, do seu início ao final, nesse seu relacionamento com os discípulos pescadores. Então, o primeiro momento, o momento em que Jesus praticamente começa seu relacionamento com seus discípulos pescadores, este primeiro momento é o momento em que os pescadores profissionais estão experimentando ali um momento de fracasso. Jesus transforma o fracasso de seus, ali naquele momento ainda não discípulos, né? A partir dali é que eles seriam seus discípulos, mas ele transforma o fracasso deles em sucesso e chama aqueles pescadores para serem pescadores de homens. Então, ao invés de eles trazerem peixes para os homens, a partir dali, eles trariam homens para Deus. Este é o primeiro momento que nós vamos conversar um pouco. E o segundo momento é quando Jesus, na sua caminhada, estava com os discípulos, ele contou várias parábolas. Este era um dos seus métodos de ensino, um dos métodos mais comuns, inclusive. E durante esta caminhada, num dos seus momentos, ele contou uma parábola sobre o reino dos céus, comparando-o a uma pescaria. Então, o pescador pregador lança a rede do evangelho e a recolhe cheia de toda espécie de peixe. Em seguida acontece a separação entre peixes bons e peixes ruins. Este é o segundo momento da caminhada ministerial de Jesus, preparando seus discípulos para orientarem a igreja, para doutrinarem a igreja, que seria a responsável pela propagação do evangelho, das boas notícias de salvação de Cristo, de Deus, para o mundo. E o terceiro momento, o momento final, Jesus já ressurreto, ele encontra seus discípulos mais uma vez na praia, ali no mar da Galileia, e o mestre reafirma seu poder transmitido a eles, quando os lembra da tarefa que foram vocacionados, pescadores de homens. Então, indo para o primeiro momento de pesca, a pesca, então desta primeira pesca, está lá em Lucas, no capítulo 5, a passagem. Em que contexto nós estamos aqui? Jesus tinha voltado do deserto, onde tinha sido tentado, no capítulo 4, e começou a andar pelas cidades ali em redor. E Jesus faz milagres, expulsa demônios e começa então a juntar uma grande multidão. Jesus, então, quando já tinha vários seguidores, a multidão foi atraída pelos seus milagres, ele chega ali, em frente ao lago, ali estão os barcos dos pescadores, a multidão está na areia, e Jesus, para ensiná-los e ficar num lugar bom, ele faz do barco de Pedro um púlpito, e dali ele ensina então os seus ouvintes, toda aquela multidão. Então o que acontece? Depois que Jesus termina de
ensinar, isto está aí no capítulo 5, começando lá no verso 1, nós lemos assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é outro nome que se dá ao mar da Galileia, e também mar de Tiberíades. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Depois então que Jesus ensina a multidão, ele pede a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e aí ele fala a todos os outros discípulos, aqueles pescadores, ainda não são discípulos aqui, nós estamos tão acostumados a falar dessa forma, né? Então ele fala aos outros pescadores que estavam ali com ele. Estava João, estava Tiago, né, que eram sócios de Simão. Ele fala: lancem as redes para a pesca. Então, é interessante isso aqui, porque Simão, no verso 5, nós lemos assim: ele responde: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. O que nós vemos aqui neste primeiro momento de... Nós sempre chamamos Pedro aqui, ele ainda era chamado de Simão, é Jesus que mais à frente vai falar: você é Pedro, você é pedra, né? Mas aqui, então, o que acontece? O que nós podemos perceber na atitude de Simão? Ele é que era o especialista ali, ele era o profissional, e poderia fazer como muitos pescadores, inclusive os amadores, fazem. Escuta, quem entende de pesca aqui sou eu. Quem entende de como fazer as coisas, onde lançar as redes, somos nós. Mestre, o senhor é mestre, mas em outra área. Mas é interessante, e aprendemos com Pedro aqui, a sua consideração para com o mestre, seu respeito para com o mestre, a sua humildade, inclusive, para com o mestre, e a sua obediência, desde já, para com o mestre. Em nenhum momento, por causa das palavras que Pedro usa aqui, nós não o vemos, não percebemos passar assim por sua cabeça algo como fazer isso só para ele aprender uma lição. Não, Pedro fala realmente com muito respeito, com muita consideração. Agora tem uma outra questão aqui também. Jesus, ele era alguém que impressionava as pessoas. Jesus era de uma tranquilidade muito grande, Jesus era de uma mansidão muito grande, de uma gentileza muito grande. O mestre, ele vivia o que ele ensinava. Ele ensinava humildade. Jesus era humilde. Então, pode até ser que, impactado pela presença de Jesus, o Filho de Deus, alguém tão manso, alguém tão humilde e alguém provavelmente que pede com tanta gentileza, Simão resolveu então atender àquilo que Jesus estava pedindo. Então, o que nós temos aqui nesse início? Jesus entra no barco de Simão. Na vida de Simão. Que a partir dali, Simão tem este contato com o mestre mais próximo. Pode até ser que eles tivessem algum contato antes, se o relato aqui de Lucas for cronológico nesse momento, porque antes um pouco, Jesus tinha curado a sogra dele. Mas talvez ela é quem tivesse o contato. E Simão passa a ter agora com Jesus, nós não sabemos. O fato é que Jesus entra no barco de Simão.
Jesus entra na vida de Simão. E Simão acolhe o Mestre. Vamos pensando em relação à nossa vida, quando nós fizemos isto, quando nós acolhemos Jesus no barco da nossa vida, quando nós o acolhemos na nossa vida. E como nós passamos a tratar Jesus, inclusive, a partir daquele momento, em obediência, com humildade, com o respeito, a reverência a que ele tem direito, né? Só Jesus é digno assim de toda a reverência. Jesus, o nosso Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Então podemos ir pensando em relação ao nosso primeiro encontro com Jesus. Eu nem falo encontro da conversão, mas Jesus, ele passa a fazer parte da vida de Pedro aqui, porque Pedro, nós vamos ver, larga tudo para seguir o Mestre. Bem, o que acontece em seguida, então, porque Pedro foi humilde, porque Pedro foi obediente? Jesus, ele tem a oportunidade de mostrar o seu poder. Aqueles pescadores experimentados, profissionais, eles presenciam a manifestação do poder de Jesus. E um detalhe, em abundância. Nós lemos aqui na sequência, no verso 6, quando o fizeram, quando eles lançaram as redes ao mar, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Então, uma lição preciosa que nós aprendemos aqui. Jesus, ele é Deus de abundância. Ele é, sim, Deus de abundância. Ele mostra isso, que ele pode, e pode muito mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos. Ele pode muito mais. Porém, isso não significa que ele quer que nós venhamos a ele em busca dessas coisas que ele pode oferecer. E sobre isso nós já falamos na semana passada. Quem vem a Jesus, quem o recebe no seu coração, não fica mais rico. De repente, não deixa de adoecer por causa disso. Mas Jesus, ele é Deus de abundância. Vamos pensar um pouco no outro lado? Deus de abundância em alegria, abundância na firmeza que nós passamos a ter nele, na paz que excede todo o entendimento. E aqui, de uma forma bem prática e material, ele mostra que tem esse poder. E o que acontece? Aprendemos mais ainda com Simão aqui. Quando ele vê manifestação de milagre tão incontestável, ele olha para si e reconhece o quão indigno ele era de estar na presença do Senhor dos Senhores, do Filho de Deus. Então nós temos aqui um reconhecimento de pecado, de indignidade perante o nosso Deus, que é santo. O verso 8 diz, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus impactou desde aquele momento a vida de Simão. E percebam a grande transformação, não é a abundância que Jesus mostrou, mas aquele milagre mostrou a Pedro que ele era indigno, que aquele pescador profissional diante do mestre dos mestres não passava de alguém indigno de estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós, quando estamos na presença de Deus,
De que sentimento nós somos inundados? É do sentimento de pessoas que precisam da misericórdia de Deus, pessoas que precisam sempre do seu perdão, ainda que nós já andemos na sua presença, ainda que já tenhamos sido lavados e purificados. Aprendemos com Pedro. Somos dignos, merecedores, carentes, na verdade, é da misericórdia de Deus. No verso 10, Jesus disse a Simão: não tenha medo. Olha o consolo de Jesus, vendo Pedro agora apavorado. Não tenha medo. Imaginem alguém diante de um Deus tão poderoso. O sentimento de Pedro foi de medo. Jesus diz: não tenha medo. De agora em diante, e assim começa o ministério do apóstolo Pedro. De agora em diante, você será pescador de homens. De agora em diante, Pedro, você vai levar pessoas a Deus. Você vai levar gente a Deus. Não mais peixes aos homens. Você vai levar pessoas a Cristo. Você vai levar salvação a essas pessoas. Jesus entra no barco de Simão, na vida de Simão, e ele, nessa experiência que tem com Jesus, ele já é transformado ali. Ele sente o impacto do poder de Jesus ali, o impacto do amor, da misericórdia de Jesus ali. Há pessoas que, no seu primeiro contato com Jesus, eles não permitem que o Mestre opere em suas vidas algo que vá fazer com que eles fiquem impressionados. Eles não permitem que Jesus demonstre o seu amor, não permitem que Jesus demonstre sua mansidão, sua humildade, seu cuidado, seu interesse para com suas vidas. Então, muitas vezes, o primeiro contato de algumas pessoas, ou talvez de muitas pessoas com Jesus, seja um contato que não faz diferença alguma, porque eles simplesmente desprezam o Filho de Deus. Perdem a oportunidade de terem suas vidas mudadas dali para frente. Não foi o caso de Simão. Simão começa ali, então, seu ministério apostólico. Ele começa como discípulo, começa como aluno de Jesus. E a partir daí, um grande servo de Deus. Este é o primeiro momento do ministério de Jesus com seus discípulos pescadores. Quero colocar dessa forma. E a partir dali eles andam com Jesus, eles têm muitas experiências espirituais com Jesus, especialmente Pedro, Tiago e João, 3 pescadores. Têm muitas experiências com Jesus, os demais também, mas de uma forma mais específica, esses 3 experimentaram alguns momentos que os outros nem experimentaram. Tal era a sua proximidade com Jesus, com o Senhor Jesus, com o mestre dos mestres. Jesus, então, dá prosseguimento ao seu ministério na preparação daqueles apóstolos para prepararem a igreja, porque Jesus iria subir e eles permaneceriam aqui para a propagação do evangelho ao mundo. Então, o que acontece no segundo momento que nós queremos conversar um pouco aqui? Está lá em Mateus, no capítulo 13, versos 47 a 52. Este capítulo, ele vem mostrando aqui o Mateus, que é Levi, ele era cobrador de impostos, ele era publicano quando foi chamado por Jesus, e é ele que registra aqui esses acontecimentos. Agora nós estamos em Mateus 13, vamos falar do segundo momento do ministério de Jesus com os pescadores. Vamos lá, de pesca a pesca.
como quem vai, por exemplo, trabalhando de sol a sol. Vamos falar do ministério de Jesus, o ministério de pesca a pesca, de pescadores de gente a pescadores de pescadores de peixes a pescadores de gente. Então, Mateus 13, há lá várias parábolas, a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda e do fermento, a parábola do joio e do trigo, as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. E aí, a penúltima, porque tem mais uma parábolazinha aqui que alguns não percebem depois desta, né? É a parábola da rede. A parábola que eu mencionei como a parábola da pescaria aqui de Jesus. Então, a partir deste verso 47 aqui, Jesus compara o reino dos céus a uma pescaria. Não é a um momento de arrastão, não, mas um momento em que redes são lançadas ao mar, ou a um grande lago, ou a um rio também grande, né? Por causa da pesca ali de peixes. Então ele fala assim para os seus discípulos, e principalmente os pescadores sabiam muito bem do que Jesus estava falando. E os seus ouvintes, eles eram do ambiente. Jesus também nos ensina aqui no sentido didático algo muito importante. Quando você for falar o evangelho para alguém, quando você for pregar a palavra de Deus, quando você inclusive for contar a sua experiência de conversão a Jesus, o momento que você entregou sua vida a Ele, tente saber do que a pessoa se interessa, ou se a forma como você vai comunicar o evangelho àquela pessoa, se ela está por dentro das informações que você vai transmitir a ela, fica mais interessante. Essa conversa aqui, por exemplo, acredito que quem gosta de pesca, de repente, já se sentiu um pouquinho mais atraído até, né? Mas, então Jesus, ele nos ensina isso aqui, ele está falando a pessoas que tinham a exata ideia, a exata noção do que ele dizia. Então ele fala, o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. O reino dos céus é semelhante a esta cena. Quantos de nós, ainda que não sejamos pescadores, indo à praia, já vimos pescadores trazerem para a praia seus barcos e fazerem isso ali diante de nós? Alguns já vendem peixes ali mesmo, né? Quantos de nós já vimos eles fazerem isto? Mas a preciosidade do ensino de Jesus está exatamente em explicar por que o reino dos céus é semelhante a uma pescaria, assim, de rede. Ele fala a partir do verso 49, assim acontecerá no fim desta era, Cristo voltar. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles, os perversos, na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Percebamos aqui, então, como é importante não desprezar Jesus. Se você não acredita em Jesus, se você não crê na Bíblia, se você sequer acredita que Deus existe, você está correndo o risco, para nós, risco certo, nós que cremos, nós que temos essa convicção, essa certeza, nós que tivemos uma experiência pessoal, um encontro pessoal com Jesus, experiência de salvação nele,
Nós que experimentamos o poder de Deus nas nossas vidas, nós que temos sua orientação, seu consolo, para nós não há qualquer discussão em relação a isso. Mas se você despreza Deus, despreza o Evangelho, despreza Jesus, não é o que ele quer. Jesus é amor, Jesus é mansidão, Jesus é misericórdia, ele quer o nosso bem. Mas ele chama aqui de perversos, aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que rejeitam sua palavra, aqueles que rejeitam seus princípios e valores, aqueles que rejeitam a santidade. Esses Jesus chama de perversos. Não é agora, não. Mas no momento de definição, no momento do juízo, a pescaria, ela, nesse exemplo de Jesus, ela é transferida lá para o final das eras. Ele diz, naquele momento vai haver uma separação entre os que creram nele e os que o rejeitaram. Os que creram nele vão estar com ele eternamente, que nós chamamos de vida eterna. Aqueles que o rejeitaram vão estar separados dele eternamente, num lugar de muito sofrimento, no castigo eterno, também chamado, no sentido teológico, de morte eterna, porque a palavra morte significa separação de Deus, e não destruição, não inconsciência, como alguns pensam. Percebam então que no seu ministério, no seu andar aqui no mundo, Jesus preparou os seus apóstolos, seus principais discípulos, para espalharem esta notícia, para lançarem as redes. É por isso que o evangelho, ele é comparado, o reino dos céus é comparado a uma pescaria. Quem é o pescador, ou quem são os pescadores? São os pregadores. Os pescadores são aqueles que pregam a palavra, eles lançam as redes. As redes são o evangelho. Este evangelho atinge muitas pessoas. No final, as redes do evangelho vão ser recolhidas, os anjos de Deus vão separar peixes bons de peixes ruins. Talvez nós pudéssemos achar estranho, né? Peixe bom de peixe ruim. Nos nossos dias não há muitos peixes ruins, mas Jesus era judeu, o ambiente em que ele vivia, Judéia, Samaria, Galiléia, era um ambiente de judeus, e nas suas leis religiosas, eles não comiam peixes que não tivessem escamas, peixes sem escamas. Esses eram considerados por eles imundos. Eles só comiam peixes com escamas. E o interessante é que quando nós pesquisamos em relação a isso, peixes de escamas e peixes sem escamas, os peixes de escamas, os peixes com escamas, eles são melhores para a nossa alimentação, eles são mais saudáveis. Os peixes sem escamas, eles podem não fazer bem a nós. Consultem, e vocês vão chegar a essa conclusão que eu também cheguei. Consultem aí, vocês têm Google, vocês têm livros, hoje nós temos muitos recursos para saber sobre isso. É muito interessante, irmãos. A diferença está, inclusive, na alimentação de peixes de escamas e peixes sem escamas, e aquilo que é transmitido a nós, seres humanos. Interessante, né? Como a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Bem, então os peixes bons seriam colocados em cestos, os peixes para o judeu com escamas, e os peixes ruins seriam jogados fora, os peixes para eles sem escamas, os perversos, na linguagem de Jesus. E ele fala, assim acontecerá no fim desta era, separação dos perversos dos justos. Os perversos serão lançados na fornalha ardente, onde há choro e ranger de dentes. Este foi o evangelho
que Jesus pregou, e foi o evangelho que Jesus preparou os seus discípulos, daqueles ele escolheu 12 especificamente e os chamou de apóstolos. Apóstolo significa aquele que é enviado, porque eles seriam os principais discípulos de Jesus que doutrinariam a igreja. Eles andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, presenciaram o poder de Jesus, receberam do poder de Jesus para transmitir sua palavra. Todos aqueles que lançam as redes do Evangelho, receberam de Jesus para transmitirem a sua palavra. Você já teve esse encontro com Jesus? Já ouviu acerca do Evangelho? Já decidiu mudar de vida, entregá-la a Jesus? Então você também é um discípulo de Jesus. E também tem essa responsabilidade de continuar propagando a sua palavra. Bem, muitos ouvem o Evangelho, a rede lançada no mar. Mas peixes bons, justos, são só aqueles que deixam Jesus entrar em suas vidas. Só aqueles que decidem entregar suas vidas a Ele, fazem dele o seu Senhor. O servem e o adoram como o único e verdadeiro Deus. O papel dos pescadores de gente, então, lançar a rede. Eu espero que esse seja o seu papel e que você esteja desempenhando e bem essa tarefa que Jesus te deu. Porque alguns foram chamados de forma bem específica para evangelizar, para pregar a palavra. É um daqueles dons espirituais. Mas todos nós que um dia tivemos o primeiro encontro com Jesus, encontro transformador, nós temos oportunidade. E devemos fazer isto, falar às outras pessoas aquilo que Jesus fez por nós. O terceiro momento de Jesus com seus discípulos pescadores. Passam-se os 3 anos de Jesus andando com eles aqui na terra. Termina o preparo de Jesus com eles, o mestre dos mestres, melhor professor de teologia que o mundo já viu, prepara seus apóstolos. Jesus é crucificado, Jesus ressuscita ao 3º dia, apareceu 2 vezes a eles, e o momento que nós vamos ver aqui em João capítulo 21, é o 3º momento em que Jesus vai aparecer aos seus discípulos. Mas vamos entender um pouco aqui. Primeiro eles tiveram aquela tristeza quando Jesus está falando que iria para o Pai, que iria deixá-los, queria enviar um outro conselheiro, um outro consolador. Então eles enfrentam aí alguns traumas emocionais, uma tristeza, a tristeza da separação, estão meio confusos. Aí vem um trauma maior ainda. Jesus é preso, Jesus é morto, Jesus é crucificado. Eles não entendem nada, eles achavam que Jesus iria implantar o reino de Deus aqui na terra e naquele momento. E eles seriam, assim, o ministério de Jesus, os seus ministros, aqueles que estariam à frente. Eles disputavam, então, quem seria o primeiro, quem estaria à direita e à esquerda de Jesus. Essa era a mente deles. De repente, Jesus é morto. Quando Jesus volta e se manifesta a eles, Jesus lhes dá entendimento. Então, eles veem com mais clareza o plano de salvação de Deus para nós. Então, eles passaram a entender isto. Mas, agora eles têm um outro problema. É o momento da espera. Jesus ressuscitou, mas não estava ali fisicamente com eles todos os dias. Não tomava café com eles todos os dias. Não fazia refeições com eles todos os dias. Não caminhava com eles todos os dias. Eles não tinham mais os ensinos de Jesus. Então, os apóstolos estão ali
num momento de espera doloroso, eles não sabiam o que fazer, eles tinham o poder que Jesus tinha dado a eles, eles experimentaram quando estavam com Jesus alguns desses momentos, eles realizaram milagres, mas agora estão inseguros, o mestre não está fisicamente com eles ali, e eles não sabem o que fazer, e Jesus ainda tinha falado para eles, fiquem aqui, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Isso ele vai falar quando vai subir para o céu. Então, eles estão aqui no momento de indefinição e eles nos ensinam isso. Nós vivemos muitos momentos de indefinição. Nós estamos atualmente num momento de isolamento, é um momento de indefinição, é um momento que pode abalar um ou outro, pode abalar até a fé de um ou outro, querer saber de Deus porque ele está permitindo essas coisas, quando momentos de indefinições, momentos de dificuldade acontecem nas nossas vidas. Então percebam que é este momento dos discípulos, eles estão ali confusos, e neste capítulo 21, nós, assim, entendendo melhor o que está acontecendo, nós temos lá, deixa eu localizar aqui, eu estava em Lucas, aí fica difícil, né? Então nós temos aí, logo a partir do verso 1, Jesus aparece lá a Tomé antes, né? Aí depois está aqui. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia e aquele Genezaré que nós já tínhamos falado aqui. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro. Percebam que agora ele já está sendo chamado assim, Simão, Pedro. Se passaram 3 anos daquele momento inicial, de pesca a pesca, da pesca inicial a esta pesca final dos antigos pescadores de peixes, né? Mas tornados por Jesus pescadores de gente. Bem, verso 2 diz, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, portanto, João e Tiago, e 2 outros discípulos, não mencionados aqui. Interessante, né? Estão lá, o mar diante deles. A experiência deles 3 anos antes de Jesus era a pesca. Eles tinham sua empresa, Pedro, Tiago e João eram sócios nessa empresa de pescaria. Eles têm o mar diante deles. Eles tinham deixado toda esta vida para trás. Ali o mar, as ondinhas do mar da Galileia, né? O barulho. Venham pescar, venham pescar. Os peixes, né? Estou aqui. Já imaginaram? Pedro olha para o mar. Pedro cansado de esperar. Pedro mais impulsivo. O sanguíneo. O que não consegue ficar muito tempo parado. E que Pedro fala? Só assim o verso 3. Vou pescar. Vou pescar. O mestre falou que a minha vida, isso é o que estou falando, né? Mas vamos supor, estava assim na cabeça dele em termos de todo aquele ambiente. O mestre falou que eu seria pescador de gente, mas ele não está aqui com a gente mais todo dia. Vou pescar! Disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Então Pedro foi para a pesca e os outros o seguiram. Voltaram para a vida antiga. Olha que nós não estamos necessariamente falando de pecado aqui, mas eles tinham um compromisso assumido com Jesus. E devido a uma espera dolorosa e difícil, eles parece que estavam voltando para uma vida antiga. Claro, tem nada de mais pescar. Mas eles vão ficar marcados aqui nessa experiência, a experiência final de pesca deles, a pesca normal que eles estavam acostumados,
porque o mestre aparece ali para mais uma vez impactar a vida de seus discípulos pescadores, de seus apóstolos pescadores. Então, o que nós vemos aí? Verso 4. Antes, né? Nós vamos com você, e eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Provavelmente passava pela cabeça deles. E eu acho que isso já aconteceu antes. Não pegaram nada. Pensaram, estão numa espera danada, pelo menos como lazer. Não é mais a minha vida, mas pelo menos como lazer. Vou pescar. E não pescam nada. Outra frustração. Verso 4, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Talvez Jesus tenha falado filhos, não era esse tratamento que ele tinha geralmente para os seus discípulos, né? Depois, ali já nos momentos finais, ele até fala mais assim. Ele fala, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, portanto, João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Olha que interessante. Lá atrás ele fala a Jesus, se retire de mim, eu não sou digno de estar na sua presença. Mas agora eles já tinham caminhado 3 anos. Pedro tinha todo um relacionamento com Jesus. Como aprendemos aqui acerca do nosso relacionamento com Deus? 3 anos andando com o mestre. Agora, Pedro pula do barco na água, mas é para chegar antes. Para estar com Jesus antes. Para experimentar aquele momento da presença de Jesus antes dos outros discípulos. Interessante que ele põe a capa, porque estava pescando, claro, apenas com aquele calção que eles costumavam fazer isso. Então percebam que o respeito continua, a reverência continua, mas agora ele queria estar mais perto de Jesus. Depois nós vemos, inclusive, na passagem que ele vai lá e arrasta a rede para trazer os peixes. Então, ele não é que ele não se preocupou com os outros, e sim que ele estava ansioso por Jesus. Filhos, vocês têm algo para comer? Jesus, mais uma vez, se apresenta aqui como Deus de abundância, aquele que marca as nossas vidas. E marcou a vida daqueles pescadores, agora de forma definitiva. Vocês são pescadores de homens. Vocês levam pessoas a Deus. Vocês trazem Deus às pessoas. Vocês não levam mais peixes aos homens, mas levam os homens a Deus. Bem, esta é a nossa palavra de hoje. Tiremos nossas lições, né? Aquele que pediu alimento, que foi Jesus, ele alimentou os pescadores. Sabe por quê? Isso aí, porque quando eles, saindo dos seus barcos, chegaram à praia, o que eles viram ali? Uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus perguntou para eles se eles tinham alimento, eles não tinham, mas Jesus aqui já faz mais um milagre. De onde ele trouxe aquele peixe? Não foi nem das águas, foi um milagre que ele fez. Peixes ali já nas brasas. Para adiantar um pouquinho, eles tinham trabalhado a noite inteira. Olha o cuidado de Jesus. E já tinha um pouco de pão ali também. Mais uma demonstração do poder daquele que fez dos pescadores de peixes, pescadores de gente. Aquilo era uma lição para eles, lição para nós. Então, o que nós concluímos? De pesca a pesca, Jesus ensinou os seus discípulos a terem um relacionamento vivo com ele.
Você tem um relacionamento vivo com Deus? O mesmo que Jesus queria para os seus discípulos, Ele quer para cada um de nós. Bruce Wilkinson, autor do livro Segredos da Vinha, ele diz nesse livro, lá no final deste seu pequeno livro, ler um livro sobre uma pessoa não é o mesmo que conhecer a pessoa que escreveu o livro. Bruce Wilkinson escreveu também a Oração de Jabes, muitos conhecem este outro livro, a Oração de Jabes, mas Segredos da Vinha também é excelente, né? Ler um livro sobre uma pessoa não é o mesmo que conhecer a pessoa que escreveu o livro. De que forma nós lemos a Bíblia? Livro inspirado pelo Espírito Santo, e assim podemos dizer, livro escrito pelo Espírito Santo, porque o autor da Bíblia é Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Como você lê a Bíblia? Que tipo de relacionamento você tem com o autor das Escrituras? Quando você lê a Bíblia, você conhece o autor? Você tem esse relacionamento com Deus? Relacionamento que os apóstolos de Jesus aprenderam a ter com Ele? Nós aprendemos isso também aqui. De pesca a pesca, que você tem aprendido com o mestre dos mestres. O mestre que faz de nós também pescadores, pecadores de gente. Cada um de nós assuma esta tarefa que é nossa, pescadores de gente. E olha, Jesus, ele havia dito a seus discípulos, sem mim vocês não podem fazer nada. E aqui, nessa última experiência de pesca dos pescadores discípulos, Jesus deixou claro que nem pescar, eles, com toda aquela experiência profissional, nem pescar eles conseguiam mais sem Jesus. Nós tenhamos essa convicção também nas nossas vidas e que tudo que fizermos, que Jesus participe de nossas ações. Amém?